Bem-vindos à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Este é o estande da Assembleia Legislativa. Celebramos a força da democracia como instrumento de transformação ambiental por meio do diálogo, da escuta ativa e da participação cidadã. Reafirmamos nosso papel na promoção de soluções que respeitem o ecossistema, protejam as comunidades vulneráveis e garantam um futuro justo para as próximas gerações. Mais uma vez, com uma salva de palmas, recebam a deputada Paula Titã. Bom dia. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso segundo painel desta manhã, no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A gente vem de um primeiro painel muito rico e potente, que a gente pôde ouvir diversas mulheres e vivências de diferentes regiões do Estado do Pará. Contamos com a presença da deputada Maria do Carmo, da deputada Andréa Charão, de 3 grandes palestrantes que deram também sua contribuição na questão das políticas e legislações com a perspectiva de gênero. E agora nós vamos fazer o nosso painel mais jovial, colocando a juventude como protagonista desse momento aqui na COP. E quero agradecer pela disposição de todos os estudantes e professores estarem conosco esta manhã. Esse painel não seria possível sem a presença e sem a disposição de vocês de apresentarem os seus projetos e ideias sustentáveis. E também agradecer de forma muito carinhosa a nossa banca examinadora. Aqui nós temos a presença do professor Romier, que foi um grande parceiro desde o início do projeto Juventude pelo Clima. O professor abraçou a ideia, se colocou à disposição para construir esse projeto conosco. Também agradeço a Bárbara Araújo e ao Vitor, que contribuíram imensamente para o desenvolvimento do projeto e fizeram a avaliação final daqueles que foram selecionados pelo edital. E dizer para vocês que é uma grande alegria para nós da Alepa poder promover esse espaço, porque aqui a gente conta com muitos talentos, né, gente? Muitos jovens talentosos, visionários, que se inscreveram no edital do Juventude pelo Clima com a expectativa de poder dar sua contribuição para o debate da crise climática. E eu confesso para vocês que, para mim, foi uma grande surpresa, no melhor sentido, a gente ter feito esse edital, ter contado com a contribuição de vocês. O projeto Juventude pelo Clima rompeu fronteiras, acabou chegando a lugares que a gente nem imaginava. Foram mais de 40 municípios participantes. Então, nós tivemos projetos sendo enviados de todas as regiões do Estado do Pará. Professora Luciane, aqui presente, professora Solange, minhas amigas de Castanhal. Que bom que vocês estão aqui conosco. Então, gente, foi uma verdadeira riqueza, né, poder promover esse edital e catalogar tantos projetos, ideias e iniciativas sustentáveis nas escolas públicas do Estado do Pará. E a gente já sabia do potencial da nossa juventude, mas eu confesso para vocês que eu fiquei ainda mais entusiasmada quando a gente teve acesso a todos os projetos. Foi muito difícil para a banca selecionar, eu tenho certeza, porque projetos de altíssima qualidade, debates de muita profundidade também, mas ao final 10 projetos foram selecionados e passaram para a última etapa. Nesse momento nós temos representantes de 7 projetos, tá? Então, como vai ser a dinâmica da nossa apresentação, do nosso painel?
A priori, eu vou repassar a palavra para a banca examinadora, dar as contribuições, falar como foi participar do processo do Juventude pelo Clima e também as perspectivas que nós temos daqui para frente. Gostaria de ouvir os três. E, em seguida, nós vamos chamar um por um dos projetos selecionados, tá? Dos 7, para que todos vocês tenham a oportunidade de expor para a plateia as ideias sustentáveis e as soluções para a crise climática. Então, mais uma vez, agradeço pela presença de todos vocês. O principal objetivo do projeto Juventude pelo Clima era promover essa aproximação da juventude com o debate da crise climática e que os jovens pudessem participar ativamente apresentando soluções. E, além disso, a gente também pensou na valorização dos professores, que são aqueles que acompanham vocês. Muitas vezes os professores estão mais próximos dos alunos do que a própria família. Então, o fato dos professores serem valorizados, acredito que seja um grande diferencial de vocês estarem aqui também, porque o projeto é da dupla, do estudante que foi ali orientado, que foi ali apoiado pelo seu professor. Então, muito obrigada. Saibam que todos são ganhadores nesse processo e eu espero que muito em breve a gente possa se reunir na Assembleia Legislativa do Estado para fazer o lançamento do livro que já tem título 50 Ideias Sustentáveis para a Amazônia, tá bom? Obrigada, e agora eu vou passar a palavra para o professor Romier. Meu cordial bom dia a todas e todos. Para mim é uma honra imensa estar por aqui. Parabenizar de pronto, né, todos os estudantes e os professores que participaram do processo. Queria iniciar também saudando a deputada Paula Titã, que é minha conterrânea lá de Castanhal, né, e também parabenizar pela excelente iniciativa. Quando o Igor, que é nosso amigo em comum, assessor da deputada, trouxe a ideia, né, de ajudar nesse processo, eu não tive dúvidas de que era uma ideia excelente, porque eu tenho trabalhado com juventude, né, com juventudes já há algum tempo, e para mim assim foi uma grata surpresa saber que o mandato da deputada Paula Titã estava apostando numa ideia como essa, Juventude pelo Clima. Então, queria inicialmente parabenizar você por essa iniciativa, né, dizer assim, da importância que esse tema ele tem, não só porque a gente está numa COP30, mas eu tenho discutido essa questão da juventude, o desenvolvimento sustentável há muitos anos, e é difícil às vezes ter um mandato que aposte nessa possibilidade. Geralmente, quando a gente fala de juventudes, né, o tema da juventude, ele muitas das vezes está relacionado à criminalidade, está relacionado, né, ao jovem não querer nada com a vida, ao jovem só viver no celular, o jovem, né, sempre é numa perspectiva pejorativa. Então eu acho que quando alguém traz uma proposta que coloca o jovem para dialogar a partir, né, de uma tutoria, de uma, vamos dizer assim, de uma assessoria direta do seu educador, do professor da escola, e a própria escola passa a debater um tema tão importante quanto esse de mudanças climáticas, isso muda completamente a perspectiva de olhar para o jovem. Quer dizer, a gente às vezes tem muito essa ideia de que a juventude é o futuro, né, que é a juventude que vai resolver os problemas mais na frente, mas as mudanças climáticas não têm futuro. As mudanças climáticas é o agora, né? Nós já estamos vivendo isso. Então, a juventude não tem que esperar ser adulto para poder contribuir com esse debate. O debate tem que ser feito agora, né? E aí um projeto como esse, eu acho que traz para a cena, né, o papel do jovem e a importância do jovem de desenvolver ideias. E olhando assim um pouco para o conjunto dos projetos, primeiro a gente teve uma grata surpresa, né, de bons projetos super bem elaborados, alguns com ideias que não são tão inovadoras, que já existem, mas só o fato do jovem se dedicar a estudar, olhar, bom, o que é mesmo que eu posso fazer para um edital sobre juventude
juventude, com o clima, isso já é super importante, né, para que esse jovem se engaje. Então, queria já caminhar para finalizar dizendo assim, de que hoje o debate da mudança climática é um debate real. Ele está atingindo, né, a população mundial de maneira geral. Porém, né, a gente sabe que as pessoas que vivem nas periferias, as pessoas que vivem no espaço rural, as pessoas que vivem, né, em condições de vulnerabilidade, elas serão atingidas primeiro, né? O Ailton Krenak, que é um teórico indígena, né, participa da Academia Brasileira de Letras, ele diz uma frase muito importante. Hoje existe um grande clube, né, onde grande parte da sociedade não faz parte. E essa parte da sociedade que não faz parte está nas escolas públicas, está nas periferias das cidades. E esse projeto, Paula, o que nos surpreendeu, que foi super positivo, é exatamente que a maioria dos projetos vem das escolas públicas, vem das escolas estaduais, das escolas, né, técnicas do Estado, da escola do IFPA, tivemos projetos do IFPA. Então isso é super importante para que a gente possa criar uma consciência ambiental e começar a avançar e perceber que o debate da mudança climática, ele não é um debate para adultos, não é debate só para governantes, mas é um debate para toda a sociedade. Todos nós que moramos na cidade ou no campo seremos atingidos com as mudanças climáticas. Estamos sendo. O maior exemplo disso, o que aconteceu em Porto Alegre ano passado, o que aconteceu no Amazonas, aqui do lado, né, ano passado, com uma seca severa, em Porto Alegre com uma cheia, né, muito intensa. Então isso mostra como que a sociedade humana será atingida e o papel fundamental dos jovens de compreender isso, de estudar isso. Inclusive eu acho, aí já fica como sugestão, se ainda não tem, de pensar uma lei, um projeto de lei estadual que inclua o debate da mudança climática no currículo escolar, não como tema transversal, porque isso já existe, mas como conteúdo mesmo nas disciplinas do ensino médio, entendeu? Para que a gente possa discutir e também fortalecer, obviamente, os professores que já fazem historicamente esse debate. A gente sabe que nas escolas tem muitos professores que já têm militado sobre isso, discutido e que às vezes não tem espaço, né? São os chamados de ecochatos, de pessoas que, né, que não têm essa possibilidade de ampliar esse tema. Então, acho que esse tema é um tema, Paulo, super importante para a gente poder avançar. Finalizando, queria também propor assim que esse projeto, talvez a versão 2.0, né, a gente de repente pudesse apoiar a implementação, talvez ver um pouco os 10 primeiros, a gente pensar como é que garante aí um período para que os jovens e os professores possam implementar e depois apresentar isso na escola, né, para ampliar a percepção dos jovens sobre esse projeto para todo, né, um conjunto de estudantes. Eu acho que isso pode ser também um caminho interessante. Parabenizar a todos que se envolveram, professores, os gestores. Às vezes também a gente não valoriza, mas os gestores têm um papel importante. Se eles compram a ideia do projeto, se eles, né, avançam na compreensão do professor, está ali um pouco mais para fazer esses projetos. Então, parabenizar a equipe, né, das escolas que participaram e, fundamentalmente, parabenizar os jovens que se envolveram. Vocês estão de parabéns, né? E agradecer muito o convite e nos colocar à disposição para, quem sabe, a gente seguir dialogando sobre juventude e mudança climática. Muito obrigado. Obrigada, professor. E agora eu gostaria de convidar a Bárbara para dar suas contribuições. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, juventude. Eu sou a Bárbara, sou engenheira agrônoma de formação, mestre em desenvolvimento rural e tive a oportunidade de participar desse projeto como banca avaliadora. E nessa energia gostaria de agradecer a deputada pela parceria,
nesse projeto, que para mim foi muito incrível ver principalmente jovens engajados em um tema tão importante quanto esse. E quando a gente fala de COP30 na Amazônia, a gente está falando de um evento desse porte acontecendo dentro do nosso território. E olha que potência, olha que protagonismo, que esperança a gente tem partido dentro do nosso território. Mas tem uma frase com muita força que a gente precisa potencializar ela, que não tem futuro possível sem a juventude amazônica envolvida nesse processo. E quando a gente fala nesse envolvimento de jovens e Amazônia, a gente tem a Terra Preta, que é uma startup que nasce no chão do território amazônica, com a juventude envolvida dentro da academia, principalmente do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Estado do Pará, IFPA Campus Castanhal. É um projeto que nasce com a juventude, da juventude, dentro da academia. Eu faço parte dessa empresa, atuo como jovem, mulher, pesquisadora, extensionista, trabalhando com comunidades rurais, comunidades tradicionais, de agricultores familiares, e dizer que, para além dessas comunidades, trabalhar com a juventude é ter esperança de um futuro e ver que tem jovens envolvidos em perspectivas não só das mudanças climáticas, mas de propor soluções. E, para além, soluções possíveis dentro do nosso próprio território. Eu fico muito feliz com todos os projetos, fiquei muito feliz também de ver muita participação feminina envolvida nos projetos, isso é muito importante, principalmente como mulher pesquisadora, e entender que às vezes é muito difícil como mulher nova, jovem, estar envolvida em projetos falando da Amazônia, falando do território, a partir do chão do território. Outro aspecto a ser falado é que não tem como construir esse futuro possível se a gente não potencializar as vozes desses pesquisadores, desses jovens, da juventude, porque esses projetos eles nascem tanto de áreas rurais, de comunidades tradicionais, mas também nasce nos institutos federais, nas escolas públicas. E isso é muito bonito da gente ver, porque a gente sabe que tem jovens e é muito bom saber que tem jovens envolvidos na perspectiva climática, de propor soluções a partir do território e não fora dele. Então, fortalecendo essa ideia, agradecendo o convite novamente, essa parceria, e dizer que um futuro possível só será possível de fato se a gente potencializar as vozes dos jovens, das jovens pesquisadoras, e isso é uma coisa que a startup Terra Preta faz todos os dias. Muito obrigada, Bárbara. E a Bárbara tá de aniversário hoje, né, gente? Ao final a gente vai ter que cantar parabéns, providenciar um bolo, né, Igor? Obrigada por estar aqui conosco, viu, Bárbara? Ainda no dia do seu aniversário. Quero agora ouvir um pouco do Vitor, por favor. Bom dia a todos. Acho que Bom dia. Bom, eu me chamo Vitor, sou engenheiro florestal, sou atuante da Terra Preta, e a gente, como Terra Preta, foi convidado pela deputada Paula para para atuar como banca avaliadora desse projeto. E para mim, pessoalmente, foi muito enriquecedor, porque foi muito surpreendente também a gente ver tantos projetos ricos assim de sabedoria, de técnica, de conhecimento e propostas de soluções locais e regionais, né? Fez a gente sair um pouco da nossa caixa, da gente ver problemas em outras áreas, e então foi muito rico. A gente teve, falando um pouco sobre os resultados, né, do projeto, a gente teve propostas em vários segmentos, desde propostas de educação ambiental, a aspectos climáticos, enfim, a propostas de
de desenvolvimento tecnológico para monitoramento de problemas ambientais. Então, foi realmente, eu deixo até os meus parabéns aí para as equipes, né, para os professores e para os alunos, porque foi de uma qualidade técnica e científica assim muito grande. E um aspecto que me chamou muita atenção foi essa questão mesmo dos problemas regionais, né, das propostas de soluções para problemas regionais, como foi o caso da proposta vencedora, né, que eu acho que foi a Jennifer e a Bruna, não sei se elas estão aqui, mas elas trouxeram essa perspectiva das mudanças climáticas no aspecto socioeconômico, que foi como essas mudanças climáticas têm um impacto na pesca do camarão da Amazônia, lá de Abaetetuba. Então, é muito importante isso. Então, eu acredito que essa visibilidade e esse apoio que a gente fornece, né, a gente espera que também isso traga um olhar das lideranças governamentais, de todas essas lideranças aí participativas de gestores, para que realmente esses problemas venham a ser sanados, venham a ser tratados e venham a ser olhados, né? Porque, como eu falei, ele vai para além do ambiental. A gente conheceu, né, problemas aí com impacto realmente no socioeconômico dos municípios. Então, foi muito importante. Eu deixo meus parabéns para a deputada pela iniciativa. A gente espera aí que tenha a parte 2, 3 e quantas mais forem necessárias para esse projeto, porque realmente é uma visibilidade muito, muito importante. Obrigado e parabéns para todos os participantes. Agora vamos ter um momento simbólico de entrega do certificado de participação aos membros da banca. Então, vamos liberar os nossos membros da banca e passaremos agora à etapa de apresentação dos projetos da juventude. Vamos iniciar com o projeto selecionado de Abaetetuba, entre a cheia e a seca, percepção ribeirinha sobre os impactos climáticos na pesca do camarão da Amazônia. Esse foi o projeto vencedor e a gente chama a discente Bruna Cardoso de Castro e a orientadora, a professora Juliane Freire, para apresentarem o seu projeto sustentável. Queria presentear a vencedora com um livro. Vou quebrar o protocolo aqui um pouquinho antes de passar aqui para as vencedoras. A gente lançou no final do ano passado um livro chama Resistência no Chão da Floresta, Agroecologia na Amazônia. É um livro que é fruto de um documentário, também está disponível no YouTube, quem quiser assistir. Foram 6 meses de trabalho em comunidades rurais na Amazônia, desde o Marajó, Nordeste Paraense, Baixo Tocantins, e tem experiências, inclusive de Abaetetuba tem uma experiência. Então, queria presentear os 3 primeiros lugares aqui com um livro para levar para a escola, né, para a biblioteca da escola, tá bom? Vamos chamar simbolicamente o primeiro, segundo e terceiro lugar. São 3?
para receber o livro. Já estão todos? Terceiro, aqui. Bom, pessoal, a gente já fez a apresentação do tema do trabalho de vocês e vou repassar agora a palavra para a Bruna e posteriormente para a professora Juliane. Bom dia a todos e a todas, né? Vou começar essa fala que depois eu passo para a Bruna, né? Fazer uma pequena introdução sobre o projeto. Mas primeiro eu queria parabenizar, né, o edital, no nome do deputada Paula Titã, né, que também sou de Castanhal. E é uma honra ter participado desse projeto, porque ele vem numa perspectiva diferente do que a gente está acostumado como professor, como acadêmico, né? Geralmente os projetos, nós professores escrevemos os projetos e depois convidamos nossos discentes para participar desses projetos como bolsistas ou como voluntários. E nesse edital a gente pôde dar esse protagonismo de escrita. Não está escutando? Tá ouvindo. Pode falar. Ele está falando que não está escutando. Pode falar. Não tá? Estão escutando aí atrás? Não está escutando. A distância, pode falar. Olá. E a gente trouxe com uma perspectiva diferenciada nesse momento, né, através desse edital, porque o edital teve a oportunidade dos alunos serem protagonistas na escrita desses projetos, né? Diferente do que a gente está acostumado do professor escrever e convidar o aluno para participar, como, né, um segundo elo nessa vertente acadêmica. E aí a gente teve essa oportunidade que foi muito interessante, porque os jovens eles têm ideias que são realmente inovadoras e super interessantes. E na perspectiva do projeto da Bruna, ela é uma aluna que é do curso técnico em pesca e trouxe conhecimento dela acadêmico desses últimos 3 anos que a gente tem trabalhado na escola, né, no IFPA, né, campus Abaetetuba, para trazer esse conhecimento todo dela para ser aplicado, né, num projeto. Então, para a gente foi muito, muito enriquecedor. E o projeto ele teve como principal protagonista o pescador. O pescador, especialmente aquele que pesca o camarão da Amazônia, que é uma espécie endêmica da região amazônica, é a espécie que é mais abundante nos rios da Amazônia, a gente vai ter maior produtividade desse camarão. E a gente tem inúmeras famílias, não só no Pará, mas na Amazônia inteira, que vivem desse recurso. Vivem tanto de forma de subsistência, como também vivem da venda desse camarão, seja ele in natura, seja ele processado, né, beneficiado para comercialização. Então, uma vez que as mudanças climáticas, junto com a pesca predatória e também a destruição dos ecossistemas, tem diminuído a produtividade desse camarão, a gente observou que seria necessário identificar, através da visão dos próprios pescadores, o que está acontecendo em relação às mudanças climáticas, que vão para além dos problemas que a gente já enfrenta em relação à pesca predatória e à destruição dos ecossistemas. Então, a Bruna vai falar um pouco mais de como foi esse momento para ela, para essa escrita, e o que realmente o projeto visa no final como produto. Bom dia. Bom, foi uma... Bom dia. Bom, Oi? Mais perto. Bom, diante disso, o nosso projeto, ele visa dar visibilidade a essa problemática e também dar voz às comunidades pesqueiras que estão sofrendo com essa problemática. A gente busca, no caso, fortalecer debates nas escolas. Assim que a gente terminar, no caso,
o curta-metragem, a gente busca colocar diante das escolas para que elas tenham a consciência. Então, deixa eu dar uma ajudinha para a Bruna, que ela está um pouco nervosa. Então, o objetivo desse projeto da Bruna é trazer visibilidade para esses pescadores que estão sofrendo com essas mudanças climáticas, com uma perspectiva através deles, de como eles têm observado e têm vivenciado e têm sido resilientes a essas mudanças. E o projeto visa a gente ter como produto final um curta-metragem feito por eles, com a fala deles, né? E esse curta-metragem, além dele estar disponível ao final do projeto nas redes sociais, a gente também vai levar para as escolas para a gente poder debater, fazer rodas de conversa e entender como esse conhecimento tradicional e ancestral está sendo afetado e como as comunidades estão lidando com esse problema. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação ao projeto? Oi, Lari, tudo bem? Não? Então vamos entregar o certificado para as duas. Então, agora, dando seguimento, vamos chamar o projeto de Paragominas, aqui representado. Veio uma comitiva de Paragominas, hein, gente? Olha só, vocês também fizeram um movimento pesado nas redes sociais, tá? Ficamos ligados nisso. E o projeto, de fato, é maravilhoso, parabéns. E gostaria de chamar aqui o discente Gabriel, aqui no Cruz, e o professor Eduardo Francisco da Silva para apresentar o projeto Hidrogênio Verde no Ambiente Escolar. Fiquem à vontade, queridos. Só tem um problema em ficar sentado, vai ser impossível. Bom dia a todos. Então, em cumprimentar a deputada Paula, cumprimentar a todos aqui presentes. É uma satisfação estar representando aqui a nossa região do Capim, a nossa Escola Técnica do Estado do Pará, no município de Paragominas, e o curso de mineração, porque faz parte ali do nosso portfólio de trabalho, tá? Então, o projeto Hidrogênio Verde no Ambiente Escolar, ele visa a educação ambiental e a produção sustentável e ecológica do gás que pode ser utilizado na cocção do alimento, seja ele na escola ou nas comunidades ribeirinhas e aquelas pessoas com vulnerabilidade socioeconômica. Então, nós fazemos aí a produção do gás a partir de uma reação química entre hidróxido de sódio, alumínio e água. Essa reação química vai acontecer e iremos quebrar a molécula da água, H2O, e o H2, o hidrogênio, será utilizado para a produção da chama e liberamos para a atmosfera aí o oxigênio. Então é uma tecnologia altamente sustentável, ecológica. Testamos o nosso protótipo no meio de espécies bastante sensíveis, no meliponário, não incomodou as abelhas, conseguimos provar e fazer a produção do hidrogênio de uma forma segura. Tá? Essa necessidade partir da observação de campo no ambiente escolar, mas também observando as características das populações ribeirinhas e amazônicas que necessitam de um apoio maior,
pela necessidade de alguns recursos. Então, visando isso, nosso projeto foi desenvolvido. Quem tiver curiosidade de observar ele em funcionamento, é só apontar a sua câmera para o QR Code, que vai mostrar o funcionamento do nosso primeiro protótipo. Vislumbramos com esse projeto, num futuro bem próximo, uma política pública de Estado que possa fomentar esse material como um produto das escolas públicas da nossa região amazônica, tá? Não apenas do Estado do Pará, mas da Amazônia, levando aí para as escolas um meio de produção de energia sustentável. Já que a nossa política é de sustentabilidade, o melhor espaço para começar isso é na escola, tá? Então levar isso aí como um produto, as escolas ter um equipamento como esse e a gente acabar com a dependência do GLP. Para vocês terem uma ideia de consumo, 15 minutos de chama eu gasto apenas 10 centavos. 15 minutos de chama com o nosso protótipo, você vai ter um custo de 10 centavos. Tá? Se a gente levar isso para o GLP, eu estou falando de R$ 1,80. Então eu vou ter uma economia financeira, eu vou ter uma produção sustentável e ecológica dentro do ambiente escolar. Como aqui o público é diverso, eu vou passar a palavra para uma breve apresentação em inglês do nosso aluno Gabriel. Morning, my name is Gabriel Aquino Cruz, and I'm going to be presenting the Green Project Hydrogen. The Green Project Hydrogen aims to serve as alternative for cooking gas through the chemical reaction between water, recycled aluminum, and sodium hydroxide. Its main targets are the ribeirinhos or riverside communities, the skilled community, and the population receives low income as families. Our first prototype lasts 5 minutes. Now, our third and most recent one lasts over 1 hour. Concordo com tudo. Viu? Arrasou, Gabriel. O inglês está em dia, hein? Arrasou. Eu gostaria de abrir, né, a oportunidade aqui para vocês tirarem dúvidas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação ao projeto? Bom dia a todos e a todas. Me chamo Leila, sou gestora da ETEPA de Paragominas e a deputada Paula Titã receba o meu agradecimento por tão brilhante apoio à educação. E a minha pergunta é, porque também chama para um acontecimento que é necessário se falar, que é do chão da escola, o consumo de gás. Então, eu gostaria de saber, primeiramente do professor Eduardo, depois da deputada, as possibilidades desse avanço de consumo desse protótipo que ainda está em estudo, a avançar para algo mais próximo da realidade da escola. E enquanto deputada, o que é possível fazer para que haja um engajamento, né, políticas públicas nesse sentido, em favorecimento a projetos como esse, que beneficiam as escolas. Obrigada. Bom dia mais uma vez, então. Pensando em transição energética, que é o que a gente vive na atualidade, acabar com essa dependência do GLP é fundamental. Eu não estou falando que a gente não vai usar o GLP, acabou o petróleo, não. Mas dentro do ambiente escolar, para a produção do alimento, ele será dispensável. Como? Nós estamos desenvolvendo agora um produto, trabalhando na patente para desenvolver um produto comercial e, a partir da pesquisa que estamos desenvolvendo, em busca ainda de financiamento, obviamente, mas a partir desse produto que nós estamos desenvolvendo, nós temos a venda comercial desse fogão ecológico, tá? Então nós vamos ter um fogão acoplado a ele, uma unidade, uma célula de geração de hidrogênio, e o nosso desejo, o nosso sonho é ver o aluno chegando na escola, diretora, está aqui a nossa latinha, fazendo educação ambiental, fazendo a conscientização desses cidadãos, né, para eles verem que a alimentação dele está sendo feita a partir da reciclagem de alumínio e que a sustentabilidade não é um discurso vago, é uma realidade latente no cotidiano de cada um de vocês. É isso, diretor.
E dando a minha contribuição à pergunta da gestora, a gente conversou na última reunião que tivemos na Assembleia Legislativa sobre a possibilidade de transformar algumas ideias que foram apresentadas no edital em projetos de lei, em política pública, que possa de fato causar esse impacto nas comunidades, nos territórios. Esse projeto de Paragominas pode ser expandido para outras escolas, para outras comunidades, né? Então a gente precisa, em primeiro lugar, na minha concepção, da consciência ambiental, educação ambiental nas escolas, gerar essa consciência na sociedade, nos organismos e a partir daí sim propor políticas públicas efetivas de transformação da realidade dentro de cada território. Então a gente tem estudado com a nossa equipe a viabilidade de transformação de alguns projetos em projeto de lei na Assembleia e vamos, claro, mantê-los informados, estaremos juntos, até porque temos um projeto de lançamento de uma obra, né, através desse projeto Juventude pelo Clima. Gestora, muito importante a sua participação e a sua presença aqui conosco, tá? Obrigada. Em seu nome, eu agradeço a todos os gestores de escolas e de instituições que estão participando. E também registrar a presença do professor Renato e da Bruna. Muito obrigada, professor. Você também tem sido um grande parceiro nessa causa. Contem conosco, certo? Gostaria de entregar agora o certificado para a dupla. Muito obrigada. Dando seguimento, a gente convida o projeto de Castanhal, telha verde, transformando garrafa PET e folhas secas em coberta sustentável. Aluno Tarcísio Braga de Souza e orientadora Luciane Fátima Prado Rodrigues, que foi nossa secretária municipal em Castanhal. Sejam bem-vindos. Viu? Quem gostaria de iniciar, professor ou aluno? Olá, bom dia. Inicialmente gostaria de agradecer a nossa deputada, essa grande mulher que nos inspira muito. Esse seu projeto de grande relevância para os nossos jovens e foi tão significativo que eu estou trazendo aqui uma representação da educação de jovens e adultos do ensino médio. Então a gente sabe que temos várias situações que a gente para de estudar e a gente tem a coragem de retornar. E além de tudo, ser incentivado pela educação e hoje está aqui representando a Escola de Castanhal, né, Padre Salvador Tracaioli. Então muito obrigada pela iniciativa e continue, que nós estamos aí para poder estar de mãos dadas com você. Então, o nosso projeto, apesar de não ser uma estratégia tão inovadora, a gente se pergunta, por não ser tão inovadora, por que nunca foi feito? Por que não vai para frente os projetos ecológicos de sustentabilidade? A gente sabe que o nosso clima está cada vez pior, né? O aquecimento global está aí e a gente não tem esse potencial, né, tanto para a gente poder incentivar ainda mais esses projetos para poder melhorar
melhorar a nossa temperatura. Então, o nosso aluno Tarcísio, eu coloquei a proposta na nossa sala de aula sobre essa grande iniciativa e ele nos trouxe essa grande ideia, né, a partir das pesquisas que ele fez, de reutilizar as garrafas PETs, né, de uma forma que ela pudesse ser utilizada em pequenos ambientes, como abrigos para PETs, né, jardins, hortas e etc. Então, só que nós visualizamos que somente a garrafa PET, ela ia trazer um calor intenso para que esse ambiente, né, não fosse favorável, né, a questão da temperatura. Então, ele teve a iniciativa de colocar entre essas garrafas PETs a folha seca. Quem aqui na sua juventude, das vovós, das mamães, né, mais antigas, varria o seu quintal e fazia o quê? A queimada. E a queimada, a gente sabe que emite CO2 e isso fortalece a camada de ozônio, fazendo com que essa temperatura, esses raios ultravioletas, eles não voltem para o universo e aí fica acumulado no nosso planeta e há o aquecimento global. Então, é uma estratégia, né, muito boa, que ele vai explicar melhor qual foi o mecanismo que foi utilizado, o que eles fizeram na montagem. Inclusive, a gente trouxe um banner também mostrando o passo a passo de como foi feito, mas é uma iniciativa que a gente fica muito feliz por ele ter, né, esse potencial e eu agradeço aqui em nome de todo mundo também, da deputada, que você é um grande exemplo para os nossos estudantes. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Eu me chamo Tarcísio, sou concluinte do ensino médio na Escola Padre Salvador Tracaioli, em Castanhal. Então, quando eu soube da oportunidade, né, que a nossa deputada trouxe pra gente, né, e eu tive essa ideia. Sim, que isso já foi apresentado antes e não foi para frente. Mas o nosso projeto visa retirar um plástico que você vê quase em qualquer esquina, em qualquer canto, entendeu? A minha família sempre foi de ter sítio com garapé. Então eu mergulhava, eu via a garrafa PET, né, no fundo do rio. E tinha as queimadas, né? Então eu tive a ideia, já que teve já a ideia do telhadinho com garrafa PET, por que não colocar a folha, né? Para servir como isolante térmico, que servia tanto para nossa escola. Então, eu trouxe para nossa professora, que foi quem, né, tá nos ajudando, nos guiando, e a gente foi, mas não era só eu, tinha também nossas alunas lá, a Neidila e a Franci, que foi que me ajudou, porque a gente estuda à noite, a gente trabalha ao dia. Então, o tempinho que a gente tinha, a gente estava lá para concluir, estudando e desenvolvendo. Então, a gente foi arrecadando garrafas, tanto de colegas na nossa comunidade, ao redor juntava e ia levando para fazer a limpeza e abrir, né, para poder fabricar nossas telhas. E de tubo PVC também, que tinha lá na minha casa. Então, bora fazer a ideia, bora elaborar. E assim foi. A gente se reunia dia de domingo, né, que era o dia que dava pra gente. E a gente conseguiu concluir e trazer até vocês a nossa ideia, que está bem aqui, para todo mundo ver. A garrafa PET, no caso são em 2 camadas, a garrafa PET na superfície externa e interna. E a folha entre elas duas, que é para trazer o isolante térmico, né? Que vai servir tanto para outros colégios também, outros locais, com cobertura de porta, que nem a gente fez. Nosso protótipo é cobertura de porta, mas serve também para hortas, para outras coisas, ok?
E, gente, o Tarcísio, de fato, é um exemplo, né? Estudante do EJA, trabalha durante o dia, à noite estuda e ainda encontrou tempo e disposição para se inscrever no projeto Juventudes pelo Clima, com apoio da professora Luciane, com apoio de outras colegas de turma. Muito bom ter vocês aqui, o EJA representado no Juventudes pelo Clima, e parabéns pelo projeto, viu? E orgulho também conterrâneos, né? Que bacana! Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, vamos para a certificação? Tarcísio Braga. E posso entrar aqui no meio? Próximo projeto, diretamente de São João da Ponta, e o tema é De Olho no Manguezal. A discente Caroline dos Santos Figueiredo e a orientadora, a professora Ângela Souza Maia. Uma salva de palmas. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer, né? É uma grande honra o nosso município, São João da Ponta, estar sendo representado e ter esse protagonismo, né? São João da Ponta, que é um município, faz parte do Salgado Paraense, e poucas pessoas conheciam, né? Agora a gente está aqui na COP e muitos de vocês vão ouvir falar das nossas riquezas também, né? Nossas riquezas culturais, nossas riquezas de uma grande área de manguezal. O título do nosso trabalho foi De Olho no Manguezal. E ter um palestrante que disse aqui, né, que é muito importante, acho que foi a primeira, quando parte do aluno, né, foi o que aconteceu. Ela escreveu, ela estudou e me apresentou o projeto, né? Me escolheu, digo para ela que ela me escolheu como orientadora e eu fico muito agradecida por essa oportunidade. Bom, como o título do nosso projeto fala sobre o manguezal, né, vale lembrar que o município de São João da Ponta, ele apresenta uma grande diversidade de áreas, incluindo manguezais, áreas de praia, né, quando a maré baixe, forma praias. E na comunidade do Porto Grande, que é o objeto do nosso estudo, tem uma grande área, não é, ali de manguezal que está sofrendo por impactos negativos causados por ações do homem em relação ao catador de caranguejo, né, que de acordo com a lei é 200 laços, né, por catador. E o que a gente percebe lá que está ultrapassando, então, e caracterizando um crime ambiental. Então, o nosso projeto vem com essa perspectiva de conservação, de sensibilizar, de conscientizar não só a comunidade local, mas o município como um todo. E o município, ele fica a cerca de 131 quilômetros da capital, né? Ele não fica um município distante, mas infelizmente ainda é pouco conhecido ainda, e em relação a trabalhos científicos também são pouco explorado. E a gente visualizou essa problemática
E também a outra é a relação do corte das raízes para a produção desses fiapos, né? E esses fiapos, eles vão para a natureza e a toca do caranguejo ele não utiliza mais ali como para procriação, para o seu crescimento, assim como o mangue daquela área, né, a vegetação, ela fica sendo degradada. Então, uma das soluções que a gente buscou, né, que nosso projeto busca, são esse diálogo, principalmente começando a partir da criança, educação infantil, estendendo para ensino fundamental e para o ensino médio, né? Porque a criança leva para casa, né? E vai falar com o papai, com a mãe, e sucessivamente. Também a capacitação dos jovens, lá já tem uma associação, então a gente vai tentar trabalhar em parceria com essa associação das mulheres do Mangue, que eu acho que você conhece, né? E então a gente tem como solução para esse projeto, além de replantio, a nossa ideia é fazer um viveiro com as mudas, né, viveiro, e para o posterior replantio daquelas áreas degradadas de manguezal. Oi, sou a Caroline e com tudo que a professora falou, é muito importante ressaltar que o mangue ele vem sendo muito degradado pelo extrativismo em excesso dos caranguejos, que atrapalha muito em relação à procriação. E na área onde eu moro, a gente meio que vive desse extrativismo, só que ele não é praticado, como eu digo, da forma que deveria ser. Então, o nosso trabalho, ele tem como um intuito de fazer com que essa linha de raciocínio, essa conscientização ambiental, seja tratada com muito mais... que seja uma cultura de preservação. Eles utilizam o fiapo, que ele é derivado de petróleo, então isso é muito poluente. Então, aquilo tudo tem atrapalhado muito na procriação e a gente busca essas parcerias com essas instituições públicas ou privadas, porque vendo a necessidade de logística, tanto de material de consumo quanto por meio de transporte para trazer essas equipes. Então, a gente tende a criar isso com as crianças, tanto crianças de escolas como seus educadores, para que essa conscientização venha a ser também posta em prática, vendo que a gente quer usar replantios, trazer isso, o replantio, mutirão de limpeza, coisas que também estejam relacionadas ao mangue, porque a gente tem problema também do descarte. Pois é. E é isso, para que essa conscientização venha a ser criada no lugar de onde a gente vive. Só agradecer, né, pelo incentivo que a deputada dá para essa juventude, que é tão importante, né? Ela faz segundo ano, para o ano, se Deus quiser, já vai entrar na faculdade. E esse incentivo para todos, né? Para todos esses meninos que estão aqui é essencial. Obrigada, deputada. Parabéns pelo projeto. E eu tenho um carinho enorme por São João da Ponta, viu? De vez em quando estou por lá, acabei de participar da trilha do Caranguejo, então conheço bem a terrinha de vocês, terra maravilhosa. E você é um exemplo, né? Para todos os jovens e para toda a população de São João da Ponta, viu? E depois, gente, até aproveitar para compartilhar com os demais, né? A gente poderia, Igor, marcar uma reunião institucional, ver de que forma a gente pode estar também contribuindo com os projetos que foram apresentados através do mandato.
para além da premiação, eu acho que tem muita coisa que a gente pode estar fazendo junto e sendo também essa interlocução de vocês junto ao Estado ou até mesmo na esfera municipal, tá bom? Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida? Não? Podemos entregar o certificado? Ok, agora seguindo, vamos chamar um projeto lá do Baixo Tocantins, de Cametá, intitulado Guardiões da Floresta, Educação no Caminho da Sustentabilidade, com o aluno Wendley Júnior Rodrigues Gonçalves e a orientadora, professora Viviane da Cruz Vulcão. Inclusive, temos 2 projetos de Cametá hoje aqui, né? Que bacana! Fiquem à vontade, professora. Bom dia a todos. É uma manhã calorosa e a nossa começou bem cedo, às 3h30 da manhã, né? A logística de Cametá para Belém, ela é diferente. Mas a nossa garra, a nossa vontade em acreditar em 11 projetos que a escola submeteu, né? E chegarmos como finalistas, né, entre os 10 com 2, isso é muito satisfatório. Eu estou aqui em nome da CEMED Cametá, em nome da DRE, na pessoa do nosso secretário municipal de educação, professor Osvaldo Barros, que é agrônomo, que conhece muito de perto esse projeto, em especial do Wendley, e também o do Felipe, que ele vai falar daqui a pouco. Mas sem esse apoio logístico, financeiro, nós não teríamos chegado aqui, né? Então, assim, o projeto do Wendley, Guardiões da Floresta, a educação no caminho da sustentabilidade, ele não foi um projeto pensado para agora. Ele teve como mentora, como tutora inicial, a professora Gisele Damasceno, que é historiadora e da área de ciências naturais, que na época acompanhava o Wendley no 2º ano. Como nós somos PSS, ela tinha projeção de doutorado, o projeto ficou. E aí eu assumi a pasta da educação ambiental. E para mim, os colegas, professores, avaliadores da banca, que eu fiquei muito satisfeita em conhecê-los, já virei fã também, né, do trabalho de vocês. E naquele dia da Alep eu disse o quanto seria legal ter esse feedback, ter esse contato, né, com quem realmente avaliou as nossas ideias e pode nos dar até mesmo dicas futuras, né, para que, no nosso caso, ele saia cada vez mais do papel. Enfim, eu sou professora da área de língua portuguesa, com mestrado na literatura, e eu fui muito audaciosa em receber essa carga horária da educação ambiental junto com o projeto de vida e a artes, e fui integralizando tudo. Eu acho que o meu maior presente foi trabalhar com 3 terceiros anos, né? E o projeto do Wendley, ele também concorreu a nível nacional com o Parlamento Jovem. Ele foi em Brasília, viveu a vida parlamentar. O Wendley, ele é bolsista do Ministério Público, ele é um aluno de sucesso e a ideia dele é muito boa, né? E o que eu, Viviane, posso dizer, dentre os principais objetivos do projeto, é fazer desse projeto
novos guardiões, porque o Wendel ele está saindo da escola, assim como o Felipe, ele está finalizando esse ciclo. A academia os espera, mas a escola viveu durante todo esse tempo o projeto, os alunos ainda estão lá e os desdobramentos das ações do projeto, elas precisam ser levadas adiante. Um outro ponto muito interessante do projeto do Wendel é o reflorestamento de plantas nativas. E quando eu digo plantas nativas, é bacuri, cupu, açaí, andiroba, café, plantas nativas da nossa região, da nossa cidade de Cametá. Então, nós temos também uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nós já temos, na Fazenda Periquitos, que é do secretário de Educação, uma data certa para levar não mais a turma do Wendel, mas uma outra turma para fazer o replantio nessa área que foi degradada. E o projeto, ele conversa em geral sobre isso, mas eu não sou, a melhor pessoa para falar do projeto. Aqui está o dono do projeto, o Wendel Júnior. Bom dia, pessoal, ou melhor, boa tarde, já passando das 12 horas, meu nome, eu vou me apresentar, eu sou o Wendel Júnior, sou estudante do 3º ano da Escola de Valdina Muniz, lá da cidade de Cametá, e é um prazer, é uma honra estar aqui, tendo essa oportunidade de apresentar o projeto. Primeiramente, eu quero agradecer a minha professora, que tem me acompanhado até aqui, professora Viviane Vulcão, uma mulher muito batalhadora, aquela que incentiva a gente a levar o projeto para frente. E também quero agradecer a deputada Paula Titã por nos ter concedido essa oportunidade de trazer para a COP30 não só o meu projeto, mas de outros alunos que já são protagonistas em iniciativas sustentáveis. O projeto Guardiões da Floresta, a professora já disse quase tudo aqui, mas eu vou tentar complementar. O objetivo principal dele é a formação de guardiões da floresta. Quem são os guardiões da floresta? São os estudantes que serão capacitados, que serão preparados para realizar iniciativas sustentáveis. Quais são essas iniciativas? O processo de reflorestamento, proteção contra a degradação ambiental, que nesse caso a gente utilizou como referência a questão do desmatamento, que é um tipo de degradação, porque existem vários outros, como é a poluição, entre outros, por causa que é muito amplo. A gente utilizou como referência o plano piloto da nossa cidade lá, era um igarapé que corta a nossa cidade, que é o Igarapé Curimã. Antes, com relato da população local, dos moradores lá perto lá, eles alegavam que eles utilizavam aquele canal lá como um caminho, uma trajetória para poder realizar transporte de materiais como madeira, entre outros, pesca para a autossuficiência no caso, e também a questão da pesca, só que com um âmbito econômico. Hoje em dia, essa região ela não tem toda essa capacidade. Então, a gente, com esse projeto Guardião da Floresta, a gente reuniu parcerias com a SEMAS para a gente tentar juntar soluções que possam recuperar as nascentes que são responsáveis por abastecer esse igarapé. A gente utilizou parceria com a SEMAS, a gente também fez a parceria com as SEMAS, a gente fez outra parceria lá com a questão da gerência lá das escolas municipais, com o objetivo de trazer os estudantes como protagonistas, como eu disse aqui. O objetivo, no caso do nosso projeto principal aqui, é trazer os estudantes desde criancinha, não só trazer esse olhar só para pessoas adultas que já sabem de tudo, mas desde criancinha, pessoas que vão ser os responsáveis, que vão herdar o mundo que a gente está construindo hoje. Entendeu? Então, esse é o nosso intuito, trazer desde criança, desde cedo, esse olhar, essa perspectiva de sustentabilidade ambiental, de dizer que isso aqui é certo, que isso aqui é errado, de tentar trazer melhorias para a nossa região desde criança.
é o nosso caso aqui. A gente tenta implementar nosso projeto Guardião da Floresta na nossa escola lá, deputada, mas o nosso objetivo é espalhar para todas as escolas lá do município lá. O objetivo é espalhar para todos os alunos lá e trazer que eles sejam protagonistas nesse processo de reflorestamento, nesse processo de recuperação ambiental. Então, basicamente, esse é o objetivo do projeto, além de ter outros parâmetros que no edital desse processo aqui a gente não incluiu, porque esse projeto que a gente fez, a gente inscreveu na etapa nacional do PJM, né, que é do Parlamento Juvenil Mercosul, um programa organizado pelo MEC, e lá tinha também outros problemas, como a questão dos créditos de carbono, o combate ao racismo ambiental, até porque nosso foco é recuperar, reflorestar áreas que foram historicamente marginalizadas, e no final de tudo isso aí, trazer a inclusão social, incluir tanto a galera que tem a idade superior e também a galera que tem a idade inferior, que são as crianças, como eu te digo aqui, os alunos das escolas e todo mundo da comunidade local. Então, nosso objetivo aqui é fazer o Guardião da Floresta aqui, se der certo, juntar a comunidade local para poder promover inclusão e, ao mesmo tempo, em paralelo, trazer sustentabilidade e promover um futuro próspero e sustentável para todos nós. Então, esse é o projeto, basicamente. Eu não posso falar muito por causa do tempo, né? Mas basicamente é isso. Nossa iniciativa, nosso objetivo. E se Deus quiser, a gente vai concluir com a ajuda dos nossos alunos lá, da nossa escola, com a professora aqui. E, se possível, com a ajuda da nossa deputada, né? Para buscar executar esse projeto e sim promover, tirar do papel e trazer para a realidade e promover sustentabilidade e felicidade, né? Para todos. Muito bem, Wendel. Câmara está bem representado aqui por vocês. Temos mais uma dupla que também vai apresentar o seu projeto de sustentabilidade e que todos nós sejamos guardiões da floresta, né? Parabéns, tá? Muito orgulhosa de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Vocês já estão com fome, né, gente? Tô sentindo, fome e calor. A nossa deputada Ana Cunha aqui conosco, maravilhosa. Hoje tem painel da deputada Ana Cunha, é amanhã, né, sobre a infância. Amiga, obrigada pela sua presença. Então, vamos para a certificação. Momento. Dando seguimento, o próximo projeto é do município de Castanhal, resíduos orgânicos na produção de compostagem caseira no município de Castanhal. A aluna Jennifer Micaeli e a professora Mara Cristina. Sejam bem-vindas, parabéns. Fiquem à vontade para explanar um pouco do projeto de vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Jennifer Micaeli. Eu faço parte da Escola Maria Conô. E o nome do nosso projeto é, no caso, o tema Resíduos Orgânicos na Produção de Compostagem Caseira no município de Castanhal. Que trará o objetivo de reaproveitar matéria orgânica para contribuição de adubo caseiro e biofertilizante. É isso.
Gente, bom dia. Primeiramente, eu queria parabenizar, viu, deputada? Como eu falei na LEPA, a brilhante ideia do edital. Queria cumprimentar meus colegas professores, né, pela missão árdua e bonita que é a nossa profissão de educador. Queria cumprimentar também todos os alunos aqui presentes, principalmente aqueles que estão envolvidos, né, nesse edital, que traz uma questão, na verdade, muito atual a ser discutida e também passada, que é sobre a questão do nosso clima. E trazer a escola pública para esse debate é muito importante. O nosso tema, acho que foi o professor Rombier, né, que falou no início, da importância da educação ambiental dentro da escola pública. Né? E esse ano eu estou também, para além de professora de biologia, professora de educação ambiental. E aí, na verdade, essa disciplina, ela permite tirar o aluno, como eu falo para eles, tirar eles mesmo da cadeira, fazer um movimento. E esse projeto, na verdade, ele já foi, nós trabalhamos ali na escola, e quando surgiu a oportunidade do edital, né, convidei a Jennifer abraçou a ideia junto comigo. E o que a gente pode perceber? Compostagem, né, é um tema que ele não é tão atual, ele não é tão inovador, porém, eu vejo o inovador com outro olhar. Quando eu levo, por exemplo, um tema desse para minha turma da turma do turno da noite, que é uma galera que vem do trabalho, que vem cansado, e que eu vou trazer um movimento para eles, tirar eles mesmo de sala de aula, das quatro paredes, como aconteceu na nossa escola. Nós tínhamos esse material todo fotográfico, registros no slide. Infelizmente a gente não conseguiu trazer esse slide, mas nós temos registros dos alunos, por exemplo, coletando esse material orgânico nas suas residências, né, coletando esse material orgânico lá no trabalho. Eu lembro de um aluno, Eduardo, que ele trabalha no Líder, então ele chegou lá na escola com um balde de material. E aí o objetivo mesmo, para além de produzir esse adubo orgânico, biofertilizante, nós temos outros objetivos, como envolver a comunidade, envolver os nossos alunos nesse processo. Também é um projeto que, com a produção do adubo, se pode agregar valor financeiro, né? Como teve aluno, professor, a gente pode comercializar esse adubo? Sim, nós podemos comercializar. Então, quando a gente fala de compostagem caseira, nós estamos falando de algo que a gente pode fazer, de materiais que a gente pode estar coletando, que são desperdiçados diariamente. E nós sabemos que reduzir a quantidade desses materiais no ambiente, isso vai impactar diretamente aonde? No nosso clima, né, no nosso planeta. Né? Então, assim, a Micaele é aluna do EJA da noite, né? E também fico, assim, muito honrada, né, de trazer a turma da noite para participar também, porque geralmente, como eu falei, o pessoal da noite, né, aquela galera que vem mais cansada, mas mesmo assim, com esse projeto, eu vi um movimento. Na verdade, deputado, o projeto, na verdade, eu achei assim, a participação dos alunos tão intensa, que nós levamos lá para Castanhal, para Maria Pia, nós levamos para a escola José Henrique do interior. E assim, nós temos cada registro realmente lindos dos alunos envolvidos. E assim, eu como educadora, eu fico assim, o coração gigantesco, né? Porque assim, quando você fala de coletar material na sua cozinha, vai para além do produto final, que é o adubo e biofertilizante. Eu estou falando primeiro de reunir, da gente debater alguns temas voltados, né? Porque antes da gente fazer o processo, nós temos que debater. Eles têm que conhecer do que se trata. Então, o objetivo maior, como a Jennifer falou, é produção de adubo, biofertilizante, trazer essa comunidade, trazer a participação da escola e agregar também valor econômico. E aí, mais uma vez, agradecer, né, que esse edital realmente eles perpetuem, porque a ideia é maravilhosa. Obrigada.
E o objetivo principal foi alcançado, na minha visão, que é envolver a comunidade, envolver o território, não só a comunidade escolar, mas também na última reunião que nós fizemos, vocês me falaram do impacto que já gerou em torno do bairro, deputada. Então, realmente são iniciativas transformadoras. E quando a gente lançou o edital, embora lá no edital tenha o termo ideias inovadoras, a gente não se referia apenas a ideias novas, inéditas, mas aquelas ações, iniciativas que já existem e que já causam impacto ali no seu entorno, né? Por mais simples que seja. E hoje, com essas apresentações, a gente conclui que tem muitas ideias simples que estão causando transformação, gerando transformação na sua comunidade. Parabéns. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma colocação? Não? Então vamos para a entrega do certificado. Antes de apresentarmos o último projeto, eu gostaria de passar a palavra para a nossa deputada, minha amiga Ana Cunha, que está prestigiando esse painel e sempre tem algo positivo a contribuir. Obrigada, minha amiga. Bem, já é boa tarde, né? Boa tarde a todos. Paula, eu quero inicialmente te parabenizar por esse evento e hoje, como presidente da Comissão da Primeira Infância, Criança e Adolescente, e hoje com a minha equipe eu debatia justamente o que nós vamos deixar de concreto para a COP. E isso aqui já é um ato concreto, Paula, porque como nós vamos educar para com que efetivamente nós possamos contribuir com o clima? E na hora que você faz, eu escutei só esse já, né? Que hora você faz a compostagem, que a gente chama doméstica, você efetivamente está contribuindo de uma maneira exemplar, porque a maior quantidade de lixo é o lixo doméstico. Você vai observar a reciclagem, o que nós desperdiçamos de material que pode servir de lixo orgânico e natural, sem agrotóxico, isso é fantástico. Então já vou colocar na minha fala de amanhã, tá, como exemplo, e parabenizando a deputada Paula por essa iniciativa, parabenizando as escolas de Castanhal e de Cametá, porque isso é assim, importante. Se nós conseguíssemos perceber a quantidade que, ao separarmos esse material, que ele vai adubar a terra naturalmente, não vai acumular para com que não venha para o lixo, que vai acumular ao redor, ao derredor, isso é fantástico. Eu sou do interior de Barcarena, e eu me lembro assim, a gente muitas vezes no interior, a gente alimenta os nossos animais no quintal, que a gente chama, né? Com restos alimentares, é ou não é? Porco, que a gente chama babuge, que a gente colocava, as galinhas, não é isso? E esses animais são considerados os naturais, que muitas vezes não vão ser acumulados de agrotóxicos, excesso de hormônios. Então, parabenizar a coletividade, parabenizar a deputada Paula. É importantíssimo e fundamental esse projeto, porque nós precisamos nos apropriar com que esses resíduos domésticos, eles sejam implementados, eles virem compostagem orgânica, e mais do que isso, nós possamos contribuir com o clima. Mais uma vez, parabéns, essa era a minha fala. A Paula não poderia deixar de parabenizar, porque ao estudarmos clima, a maior parte do clima somos nós que colocamos no meio ambiente algumas coisas que não devem. E na hora que vocês separaram, com certeza, separaram o plástico, separaram o vidro, que daí tem várias coisas que já podem fazer o quê? Aquelas empresas que trabalham, as organizações não governamentais que já trabalham com seus resíduos sólidos. Parabéns, é isso, pra frente. Parabéns, Paulinha. Sucesso. Obrigada. Parabéns.
Perfeita colocação, minha deputada. Obrigada pela participação. Hoje nós estamos, deputada, apresentando 7 projetos que foram selecionados pelo edital do Juventudes pelo Clima. Então, esse edital aproximou os jovens, alunos e professores das escolas de ensino médio, escolas públicas de ensino médio. Eles apresentaram os seus projetos sustentáveis e inovadores que discutem a questão da crise climática no edital e, ao final, alguns foram selecionados. Eles estão hoje participando da COP, mostrando para o Pará e para o mundo as suas ideias inovadoras e sustentáveis. Então, a gente está muito orgulhoso, né, da nossa juventude, dos nossos educadores. Muito obrigada. E, para finalizar, nós vamos chamar o último projeto, intitulado Raízes do Futuro, Compostagem Comunitária e Agricultura Urbana no Bairro. Esse projeto é do município de Cametá, e aqui eu convido o aluno Felipe Gabriel e o orientador, professor Amarildo, para apresentarem o seu projeto. Olá, professor. Satisfação. Fique à vontade. Bom, em nome dos cametaenses, um bom dia a todas e a todos. Deputada, parabéns pela bela iniciativa do seu mandato, viu? É disso que nós precisamos, né? Esperamos que isso se triplique cada vez mais, né, esses projetos. O Wendley e o jovem Felipe, e outros jovens que vieram, e outros que não puderam vir, né? Eles colaboraram muito com isso. Muitos têm ideias inovadoras. É preciso escutá-los. É preciso dar chance, oportunidade, como vocês estão fazendo. Parabéns. O projeto do jovem Felipe partiu da inquietação, na verdade, de ele estar observando um bairro, um dos maiores bairros do nosso município, que fica no Baixo Tocantins. Um bairro que começou a partir de uma ocupação espontânea, né? Hoje já está tudo ok, regularizado ali, enfim. Mas ele viu que grande parte do destino dos lixos não estava sendo coletado corretamente, né? Então isso inquietou Felipe e ele propôs aí, através do seu projeto, né, suas ideias, né, que inclusive ficou entre os 10 melhores. Parabéns, Felipe, por isso, né? A gente está aqui, são alunos do concluinte do ensino médio, né? E está dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, esses projetos, todos bonitos. O Felipe aqui vai explicar melhor sobre esse projeto que ele inovou lá dentro da escola e também nós vamos levar para dentro da comunidade, lá do bairro. E de lá partir para outros bairros também. E até outros municípios, quem sabe, né? Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui sendo um dos representantes da Escola Oswaldina Muniz e apresentar para vocês o projeto que vai tratar sobre a compostagem comunitária no ambiente urbano. Baixa aí. Aproximar mais. O projeto fala sobre o recolhimento dos resíduos sólidos, que no bairro Castanhal ainda é descartado de forma inadequada, e isso afeta a saúde, o meio ambiente e a comunidade no geral. Então, através desse projeto, através da compostagem comunitária, vão transformar esses resíduos sólidos em adubo, e o adubo vai ser utilizado para a criação de hortas urbanas comunitárias que vão ser administradas por jovens. E quais os benefícios para isso desse projeto? A revitalização de áreas urbanas que não são utilizadas, uma educação ambiental mais forte e a participação mais ativa dos jovens. E como isso vem impactar o meio ambiente? O descarte adequado, né, o uso dos resíduos sólidos para uma coisa adequada faz com que os gases, como o metano, sejam reduzidos. E isso faz com que o carbono local seja reduzido. E a gente quer que esse projeto seja concretizado porque ele ainda não foi colocado em prática. Ele é uma ideia ainda, não foi ainda colocado em prática lá em Cametá. Então, através de acordos institucionais e técnicos com órgãos públicos, com escolas, universidades e instituições privadas, o projeto ele pode ser concretizado e assim aumentar a participação dos jovens, né, na conservação do meio ambiente.
Então, a ideia geral do projeto é transformar os resíduos sólidos que estão afetando a saúde e o meio ambiente do bairro, e não só do bairro, né? Porque com a implementação dele em escolas e em outros locais vai ajudar o planeta inteiro, né? E eu acho que é isso, deu para entender a ideia geral do projeto. E muito obrigado e boa tarde. Felipe, professor Amarildo, parabéns. Uma honra tê-los aqui, parabéns pela iniciativa e pelo avançar do horário, a gente já vai fazer o encerramento desse painel que foi tão positivo, que foi tão rico. Quero aqui novamente agradecer pela presença de todos os alunos, dos professores, educadores, gestores de escola que se mobilizaram para fazer parte desse momento aqui na COP30. Acredito que esse projeto Juventude pelo Clima será replicado, a gente vai aprimorar cada vez mais, né? Pretendemos abrir outros editais em outros segmentos, fiquem atentos. Muito em breve vamos repassar para vocês algumas informações acerca do lançamento do livro, que será feito ano que vem. A gente espera que logo no início do ano, numa sessão especial, queremos contar com a presença de todos vocês, porque essa é uma obra coletiva e todos são coautores dessa obra, e o mandato tem sido somente um instrumento para efetivar esse trabalho. Então, mais uma vez, obrigada pelo esforço. Sei que muitos aqui vieram de longe, saíram de madrugada dos seus municípios, né? Vieram de Cametá, vieram de Paragominas, de Castanhal, São João da Ponta, não sei se Abaetetuba, enfim, vocês se esforçaram e se empenharam para estar aqui, e a gente valoriza e preza muito o envolvimento e a dedicação de todos. Obrigada. Eu quero agora, ao final, chamá-los para a gente fazer uma foto com a participação de todos os apresentadores, participantes do projeto, e já desejo um excelente dia, que vocês possam aproveitar o restante do dia para visitar toda a Zona Verde, que tem muita coisa acontecendo, muitos debates importantes para o futuro do nosso planeta e da nossa humanidade. Obrigada, tenham um bom dia.